partir de agora, na Matele FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação: Valquíria Oliveira e Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Wilton. Bom dia a todos. Bom dia, Ailton. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, querido Wilton. Bom dia, Valquíria. Bom dia, Ailton. Tenham todos um ótimo domingo. E com esse ótimo domingo, nós estamos começando mais um programa do Grupo Espírita Meimei. Lembrando aos amigos das novidades do programa. Sigam-nos pela nossa página do Instagram. O endereço é @programa Caminho da Luz. Vocês podem também nos encontrar pelo YouTube. Basta procurar pelo nosso canal. Também tem um telefone de WhatsApp para envio de perguntas. Anotem aí. O prefixo é 31 98344 7898. E a ganhadora do livro com CD dessa semana é a nossa companheira Shirley. O telefone é 31 99 511 0092. Repetindo, a ganhadora da semana é Shirley. Telefone 31 99 511 0092. Continue enviando suas perguntas, pois em dezembro sortearemos o livro Renúncia. Boa sorte a todos. Pergunta e resposta. Amigo ouvinte, hoje temos uma pergunta de uma ouvinte e ela questiona o seguinte: para onde vão os bebês? Qual colônia, assim que desencarnam, quem os recebe? E eles ficam por muito tempo nesse estado? Ou demora muito a terem a realidade de espíritos que são? Quem vai responder para nós essa pergunta hoje vai ser o Wilton. Então, Valquíria, essa é uma pergunta muito interessante. Claro que aqui a gente vai só tecer uma ideia, né? Porque tem várias análises que precisam ser feitas, porque cada situação particular também merece uma resposta particular. Mas generalizando, a gente pegou a nossa resposta baseada no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos, no livro Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, e todos os outros que eu citei são obras de Allan Kardec. A gente vai iniciar dizendo que os Espíritos nos esclarecem que existem departamentos e escolas no mundo espiritual, preparados para o acolhimento das crianças desencarnadas até a chegada da nova reencarnação, que poderá ocorrer na mesma família, caso possível. São recebidos pelos espíritos responsáveis por esse trabalho no mundo espiritual. E nas escolas continuam aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais adaptados à idade e compreensão das crianças. Por isso, são separados por faixas de idade e entendimento, exatamente como ocorre aqui na Terra. Uma importância muito grande é dada à disciplina. O estudo, a dedicação e a aceitação da desencarnação são temas preferenciais. O tempo para o espírito sair do estado de infância pode ser curto, mas vai depender de seu estado evolutivo. No livro Céu e Inferno, no capítulo 8, a gente tem a história do espírito Marcel, o menino do número 4, que narra o desencarne e a volta do espírito à lucidez. É interessante a gente fazer um comentário, porque a gente pensa que às vezes o plano espiritual é mais desorganizado que o plano da Terra, e é muito pelo contrário. Lá as coisas não são desleixadas como a gente conhece aqui na maioria das vezes. Existe uma organização e um cuidado, um critério muito mais profundo que a gente possa imaginar. Então cada pessoa, cada ser humano, cada espírito que retorna à pátria espiritual, ele é atendido exatamente de acordo com a necessidade em que ele precisa, porque merecimento é igual a precisão. A pessoa precisa de determinado atendimento e ela o receberá, de acordo com o seu merecimento. A gente sugere aos amigos ouvintes a leitura do livro Entre a Terra e o Céu, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito André Luiz, principalmente os capítulos de 8 a 11 do referido livro, onde a gente vê ali o ministro Clarencio com toda uma equipe o envolvendo em um local específico em que eles vão, onde envolvem crianças ali que foram recém desencarnadas. É muito interessante a leitura.
De acordo com as instruções do Livro dos Espíritos, nas questões 197, 198, 199, 346 e 347, e também consoante o ensino dos mentores espirituais, a criança é a reencarnação de um espírito que teve outras existências na Terra ou em outros mundos equivalentes. Olha só, no Livro dos Espíritos, na questão 199, é perguntado o seguinte: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E a resposta da espiritualidade: a curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência anteriormente interrompida antes do momento em que deverá terminar, e sua morte, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. E uma subpergunta: que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? E a resposta: recomeça outra existência. Então, dessa pergunta e dessa subpergunta, existe uma série de interpretações que precisam ser feitas. A gente tem que pegar casos particulares para analisá-los com calma e com cuidado. Por isso que é muito importante pegar obras de Francisco Cândido Xavier, em que André Luiz narra situações específicas, porque a gente pega a obra de Allan Kardec e ali é como se fosse a nossa bússola apontando o norte da interpretação. Então ali a gente tem aquela base, aquela estrutura de onde a gente vai fundamentar qualquer interpretação que a gente fizer de um caso concreto. Então é muito simples: fugiu da interpretação de Allan Kardec, fugiu da interpretação da espiritualidade nas obras de Allan Kardec, a gente já precisa se acautelar. Não é que está pregado num prego e eternamente está correto, porque a gente a gente não vive uma filosofia em que não nos permite raciocinar e discordar, é diferente. Mas quando foge da interpretação deles, cabe a gente questionar com muito cuidado, porque pode ter alguma coisa errada. E aí, partindo dessa base de Allan Kardec e pegando casos particulares, a gente vai entender as coisas, porque de fato, a gente vai pensar: que Deus é esse que permite que uma criança, que a mãe tem todos aqueles 9 meses, é muito amor, é muito carinho, é muito cuidado, é muito suor, é muito sacrifício, envolve a família toda, envolve uma mudança de vida, não é só da mãe, não é só do pai, é de toda a família. Então a gente percebe que só nesse simples pensamento, a vinda de um espírito em corpo de uma criança já modifica a encarnação de várias pessoas. E aí a cada criança, a cada pessoa que desencarna ainda na infância, existem motivos específicos para aquilo ter acontecido. Não é o acaso, não é azar, não é má sorte, não é maldade de Deus, não é ruindade, é exatamente precisão. Aquele espírito que está vivendo aquilo ali. E os espíritos que convivem com aquela criança ou conviveram com ela, precisaram também viver aquilo ali que eles estão passando. Vamos estudar, vamos pegar, tem muito caso interessante de se examinar. A gente não tem tempo aqui, de pegar e de analisar um caso específico, que o tempo é curto. Mas é um tema extremamente interessante. Buscar palestras no YouTube, tanto o Rossandro Klinger e tanto a Nete Guimarães trabalha temas muito interessantes envolvendo reencarnações de crianças, desencarnações também, mas vale bastante o estudo e a pesquisa. Estudando o Espiritismo. Queridos ouvintes, hoje estudaremos a questão de número 335 do Livro dos Espíritos, com o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, prelúdio da volta, na qual Kardec pergunta aos imortais: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? E a espiritualidade responde: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. E ainda, dentro dessa questão, é perguntado:
Poderia o espírito recusar, à última hora, tomar o corpo por ele escolhido? E a espiritualidade também responde: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, queridos ouvintes, para nos auxiliar na interpretação da questão lida, utilizamos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, e intitulado como Escolha do Corpo. Então, Miramês diz: nem sempre é permitido ao espírito reencarnante escolher o seu corpo, por haver particularidades que o espírito não deve saber diante da sua evolução espiritual. Cabe aos benfeitores espirituais examinar o que a alma suporta saber, para que ela não venha a recuar diante da escolha. Há uma variedade de posicionamentos nos momentos decisivos de passar pela porta estreita que chamamos de reencarnação. A ideação do corpo físico foi feita para a plena harmonia, trabalhar em perfeita saúde, mesmo que seja por um século de existência. No entanto, como ele é um instrumento da alma em provas e essa não pode manter a plena harmonia na mente devido à sua inferioridade, o corpo de carne recebe pelos pensamentos cargas e mais cargas de vibrações pesadas, de um magnetismo inferior, capaz de tornar lerdas as vibrações celulares e fazer as células entrarem em decadência, de modo a facilitar, como a defesa natural do soma físico, a ação de agentes que desequilibram a estabilidade de todos os órgãos. Convém notar que todos os desequilíbrios provêm da mente em estado de baixa vibração. Compete à alma que já se encontra desperta para a luz alimentar-se no amor e passar a amar todos e tudo, no sentido de prover a sustentação da sua paz. Todos os espíritos desejam corpos sãos para um bom desempenho das suas atividades materiais e espirituais. Porém, nem sempre pode ser assim, devido às provas pelas quais deverão passar, provando assim o que aprendeu no mundo da teoria. Bom, Valquíria, e Miramês ainda continua sua reflexão dizendo que todos os grandes emissários, principalmente no mundo religioso, pedem por sua livre e espontânea vontade corpos mutilados ou enfermos, para assim praticarem o que aprenderam, e muito mais, dando exemplos para seus seguidores de firmeza na fé, de amor e na certeza na vida futura. Muitas almas, no momento de reencarnar, podem resolver e, usando sua vontade, desligarem os laços já consumados nas primeiras formações do corpo em crescimento. Umas o conseguem, deixando a nova reencarnação para depois, sem raciocinar que o depois virá com maiores dificuldades. Nas colônias espirituais, as provas que têm que enfrentar os reencarnantes são estudadas, de acordo com o espírito que vai vestir-se de carne. Às vezes, são sugeridos a eles vários modelos, cujas deficiências, ainda que diferentes, têm o mesmo peso no campo das provações. Mas o espírito tem alegria em escolher dentre muitas apontadas as provas que pensa poder suportar nos caminhos da terra. O que é importante para todos os candidatos à reencarnação e mesmo aos homens que se encontram no mundo é que tenha a humildade de pedir sempre opinião aos benfeitores espirituais, cheios de experiências nesse campo, de vestir-se de carne no mundo das formas, que eles sabem o que fazer em favor dos que sofrem e sentem a necessidade de voltarem à arena da carne para esquecer o passado vivo na consciência. Pois então, Ailton, finalizando aqui o texto de Miramês, ele destaca dizendo que pode-se, desde já, escolher-se os futuros corpos pelo que hoje se faz, desde que se encontre em trabalho no mundo físico. Aos espíritas é que falamos com mais desenvoltura, por serem eles mais esclarecidos de certas verdades que os outros ainda desconhecem.
Então, estudemos, exercitemos a caridade em seus vários aspectos, que as mãos de Jesus ficarão mais visíveis em nossos caminhos para nos ajudar na escolha do melhor. Que esse melhor aparecerá nas próximas vidas como força que ajudará a acertar os caminhos da felicidade. Quanto ao corpo, se não for permitido escolher a sua forma e a harmonia que nele desejamos, que agradeçamos a Deus pelo que nos for entregue, que Deus sabe mais que nós o de que precisamos com mais urgência. Então, Ailton, Valquíria, vamos interpretar um pouquinho, pensar depois desse texto muito bonito de Miramês e essa pergunta feita no Livro dos Espíritos, que é muito desafiadora. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer é referente a esse finalzinho a gente vai começar pelo final, né? Esse finalzinho do texto do Miramês, quando ele dirige a palavra aos espíritas e quando ele fala por eles serem mais esclarecidos. Vamos lá. Não é porque os espíritas são um pouquinho mais esclarecidos é que eles têm privilégio algum. A gente precisa deixar isso muito claro. O que Miramês quer dizer nessa passagem é puro e simples o seguinte: como cobrar de alguém que ainda não sabe? É simples. Você vai exigir de uma criança um cálculo matemático que ela ainda não sabe? Eu não estou fazendo a comparação com que os espíritas sabem mais que qualquer outra pessoa. De forma nenhuma, de jeito nenhum. Tem muito mais pessoa que não tem uma gota de instrução, mas tem um oceano imenso de amor e de sabedoria no hábito de viver. O que Miramês está direcionando aqui é o seguinte: a gente está falando sobre uma coisa que, entre aspas, pode parecer ser trivial, mas não é. A escolha do corpo. Para os espíritas é fácil de se entender. Você quer começar a escolher seu corpo na próxima encarnação? Veja como você anda vivendo, que o seu próximo corpo será um resultado da somatória da vida que você está tendo agora. Simples, não é? Mas e de quem nunca leu nenhum conteúdo espírita? Como explicar isso para essa pessoa? Tá aí a interpretação do Miramês. Então, como que se dá essa, entre aspas, escolha do nosso corpo físico e uma própria vida? É a famosa lei de ação e reação, de causa e efeito. O que a gente provoca para nós mesmos hoje, o que a gente está desenvolvendo em nosso corpo hoje, em questão de saúde, em questão de cuidado, em questão de vivência, daí vai se resultar ou vai ser uma importante parte no resultado do nosso próximo corpo físico. Porque além disso, ou junto a isso, a gente tem que somar o nosso pretérito, o nosso passado. No desenvolvimento e na criação do corpo físico de uma pessoa para ela reencarnar, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. A equipe espiritual, ela planeja, tem um livro de André Luiz, salvo engano, é o Missionários da Luz. É muito interessante quando eles projetam um corpo físico, quando eles começam a estudar e desenvolver nas células, no DNA do homem. Então o que acontece? Porque existe uma projeção, existe um projeto de reencarnação. Esse projeto reencarnatório, ele não está cravado a 7 agulhas para acontecer. Mas esse projeto quer dizer, em determinada fase, em determinada época da vida de uma pessoa, determinado acontecimento no corpo vai começar a se desenvolver, mas isso é projetado lá atrás, antes dela reencarnar. Então não é simples assim para a pessoa chegar e falar assim: eu quero um corpo de um homem bonito, alto, de 1 metro e tanto, né, a cor do olho tal. Não é tão trivial quanto a gente imagina. A reencarnação, a vinda do homem na Terra, ela é muito minuciosa. Na verdade, o Miramês também fala aqui nesse texto dele que é importante que a gente pergunte, que a gente questione a um espírito mais instruído, que tenha mais conhecimento que nós, o que é melhor para a gente. Afinal de contas, o que a gente quer é o melhor para nós mesmos. Então, às vezes, o melhor para nós não é aquele corpo ou aquela vida física que a gente almeja, mas às vezes é uma situação bem divergente, bem diferente. É só a gente imaginar no mundo os grandes espíritos que já passaram por aqui. A maioria foram em corpos franzinos, foram em corpos fisicamente, aparentemente, não muito belos.
foram em corpos geralmente, aparentemente, enfermos, passando por muita doença, por muita dificuldade. Quer dizer que a sublimação é somente através disso? Não. O que eu quero dizer é que um grande espírito nem sempre fica guardado em um corpo físico muito bonito. Grandes espíritos independem de corpos físicos. Isso aqui é o bacana da história. Também outro tema de se estudar e de se explorar bastante. Estudando o Evangelho. Queridos ouvintes, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 8, com o título Bem-aventurados os puros de coração, nos itens 18 e 19, com o título Deixai vir a mim as criancinhas. Amigos ouvintes, para nos auxiliar nessa interpretação do Evangelho, vamos utilizar o comentário de Leda de Almeida Rezende Ebner, que gentilmente foi cedida pelo Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto, São Paulo. E ela diz que: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhes apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. E em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoavam. Marcos capítulo 10, versículo 13 a 16. O tratamento dos discípulos, censurando os que apresentavam os meninos a Jesus, evidencia que a criança era vista apenas como um ser em crescimento, sem necessidades espirituais e psicológicas, que não deveriam incomodar os adultos. As crianças judias deveriam aprender com suas mães no lar até poder ir ao templo, os usos e costumes do seu povo e os preceitos religiosos, para tornar-se elemento útil à comunidade, conservando sua cultura indene aos costumes de outros povos, os gentios, que não fazia parte da família judaica. Jesus censura seus discípulos, acolhe os meninos com carinho, abençoa-os e os coloca como modelo de pureza de coração. Essa lição de Jesus pode parecer uma afirmação de que Rousseau estava certo quando afirmou que a criança nasce boa, mas é corrompida pela sociedade, contrariando os ensinos dos espíritos na doutrina espírita. O Espiritismo explica muito bem que o espírito da criança pode ser muito antigo, já viveu muitas existências e se reencarna na Terra. É um espírito imperfeito, fazendo sua evolução intelectual e moral, com exceção apenas dos grandes missionários. Bom, Valquíria Leda continua dizendo: como então Jesus a tomou como paradigma da pureza de coração? No processo reencarnatório, sofre o espírito no espaço diversas operações, tais como a perda dos elementos fluídicos do plano em que está, redução do perispírito, perda da memória consciente de quem é, das suas características, do seu passado, renascendo preparado para novas experiências e aprendizados. Durante certo período, suas faculdades permanecem como que em estado latente, a fim de que possa, de fato, ter um novo recomeço, uma nova oportunidade de reeducação, de reforma do seu caráter, de reprimir para eliminar suas más tendências, de continuidade do desenvolvimento das boas. Ver o Livro dos Espíritos nas questões sobre a infância e adolescência, perguntas 379 a 385. Surge no plano material essa criança totalmente indefesa, frágil, necessitando de muitos cuidados, inspirando ternura e amor. Seu corpo em desenvolvimento e os cuidados que a cercam impedem a manifestação de tendências negativas. E ela é realmente a imagem da inocência, da pureza e da simplicidade.
Se ao renascer a criança já demonstrasse seu caráter, dificilmente poderia inspirar dedicação e amor. Por ser como é, dependendo durante anos dos cuidados dos pais ou responsáveis, apresenta um estado de pureza de coração, não guardando raiva ou rancor quando contrariada, a não ser por curtos momentos. Reage aos bons cuidados com facilidade, amando os que lhes são próximos. Então, Ailton, Leda finaliza dizendo que, à medida que cresce, através do desenvolvimento dos seus órgãos físicos, das influências externas ao ambiente familiar, na escola, das outras crianças e hoje, da televisão, do computador, ela começa a ser mais ela mesma, com suas qualificações adquiridas anteriormente, sendo boas ou más. Já não é tão flexível ao ambiente familiar, pois o campo das influências se ampliaram e ela passa a acolher as que mais combinam com sua maneira de ser, e nem sempre conforme aprendeu nesta existência, mas certamente absorve as que combinam com suas características. Por isso, Kardec afirma que, durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil, por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-las progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Assim, quando Jesus apresentou os meninos como símbolo de pureza e simplicidade, apesar de terem vivido anteriormente muitas existências, destacou a fase infantil, quando a criança se apresenta com a roupagem da inocência. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo de humildade. Nos seus primeiros anos, a criança tem as melhores oportunidades de adquirir bons hábitos, continuar desenvolvendo os que já iniciados em existências anteriores, preparando-se melhor para que durante e no final de sua adolescência saiba fazer escolhas adequadas ao seu progresso espiritual, não se perdendo em atalhos ilusórios, com consequências desagradáveis e dolorosas. E percebemos com o Espiritismo o quanto é benéfico para a criança nesses primeiros anos, um ambiente de amor, de carinho, da disciplina amorosa para reforçar os hábitos bons que traz, estimular novos, saudáveis e úteis a ela e aos demais. Deixai vir a mim os pequeninos. Apelo de Jesus a seus discípulos. Continua ecoando junto nas mentes e nos corações dos pais, professores e adultos que convivem com as crianças, a fim de que elas possam receber seus ensinos de amor e seus exemplos de vivência desse amor. Levemos nossas crianças a Jesus desde pequenas, através do nosso amor a elas e a Jesus. Então vamos fazer um comentário desse lindo texto da Leda, interpretando essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, a gente pode começar interpretando aqui. O texto ele é basicamente autoexplicativo, mas o fato é que a criança, com toda aquela inocência quando nasce, a gente não sabe o espírito que está habitando aquele corpo. Aquele espírito não está ali por acaso naquele núcleo familiar. Então, nós não convivemos com as pessoas que não precisamos conviver. Essa primeira certeza a gente tem que ter. Por quê? Se assim fosse, as coisas seriam muito desorganizadas. Então, o nosso núcleo familiar, essas pessoas difíceis, essas pessoas teimosas, então, com quem a gente convive dentro da nossa casa, são pessoas que a gente precisa conviver pelo nosso presente e principalmente pelo nosso passado. A gente sempre tem coisas para estar resolvendo, sempre tem coisas para estar desenvolvendo. Bom, vamos continuar na ideia do texto aqui. Um segundo ponto. Imagina se uma criança que nasce no seu núcleo familiar
Se você tirasse toda aquela beleza, toda aquela gostosura de quando um bebê é novinho, aquela inocência toda, se você soubesse que aquela criança é justamente uma pessoa em que você teve muita dificuldade, muito problema numa vida anterior, você a receberia com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com o mesmo amor que você recebe? Dificilmente. Não pode falar que não, né? Porque às vezes o carinho de uma criança amolece o coração de um pai e de uma mãe. Mas justamente essa criança vem com toda essa abertura com o objetivo de amolecer o coração dos pais e para que os pais consigam amolecer também o coração daquela criança. Então veja aí uma responsabilidade muito importante dos pais. Essa fase inicial da vida da criança, ela é de fato extremamente importante, que é quando os pais conseguem ter uma acessibilidade pelo espírito estar um pouco mais as impressões, quem aquele espírito realmente é, quem ele realmente carrega, é como se fosse um download que vai baixando aos poucos naquele espírito, naquele corpo, à medida em que ele vai se desenvolvendo, e enquanto isso, aquele espírito, aquele corpo está aberto, está mais propenso a receber ideias e informações e sentimentos dos pais. A gente está falando só de coisa boa. Agora pensa o contrário. Pensa quando é aquele menino que o pai não dá atenção, ou quando aquele menino que o pai é muito agressivo, entendeu? Essa oportunidade que os pais perdem é muito importante. Então esse apelo de Jesus é muito interessante. E no finalzinho, para a gente encerrar, ela fala assim, levemos nossas crianças a Jesus desde pequenas, através do nosso amor a elas e a Jesus. Olha que bacana. Jesus nunca falou com ninguém que após ele curar, após ele exercer alguma ação magnética com uma pessoa, ele virou para ela e falou assim, bom, eu te curei? Curei. Agora você é obrigado a me seguir. Nunca. Nunca a gente vai ler isso no Evangelho. Ele sempre tinha aquele hábito de dizer, segue e não peques mais. Vá e não peques mais. Então olha só, nessa interpretação da Leda, sim, a religião é muito importante para o ser humano e é extremamente eficiente que a gente eduque religiosamente ou filosoficamente as nossas crianças. Mas o que ela quer dizer de levar as nossas crianças a Jesus desde pequenas é através do nosso amor a elas e a Jesus. Ou seja, é exemplificando no nosso dia a dia, no nosso comportamento perto delas, para que elas absorvam. Queridos ouvintes, no programa que vem, continuaremos o estudo do Livro dos Espíritos com a questão de número 336. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 8, com o título Bem-aventurados os puros de coração, pecado por pensamento e adultério. E já na perguntas e respostas com o livro O Consolador, com a questão de número 244. Bom, chegando ao nosso final de mais um programa, nós agradecemos a Deus pela oportunidade, a Jesus e aos bons espíritos pela inspiração e desejamos, que essas palavras cheguem aos corações dos nossos ouvintes, desejando a eles um ótimo dia, um bom fim de semana e até domingo, se Deus quiser. Não é, Valquíria? É, Wilton? Se Deus quiser, até domingo que vem. Um grande abraço e uma excelente semana a todos. Bom dia a todos, tenhamos uma ótima semana, cheia de realizações e de muita coisa boa. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.